Liberte sua alma. André Luiz. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões de leviandade ou da ignorância. O cavalo que Calígula podia comer num balde enfeitado em pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se esconde no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Com o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, Jesus, amado Mestre, nós vamos iniciar o nosso trabalho desta noite de hoje. Esta noite de estudo, e rogamos a Deus, a Jesus, que ampare a todos nós aqui presentes, para que possamos ouvir os ensinamentos e colocá-los em práticas. Pedimos também, Senhor Jesus, que seja a luz para a nossa irmãzinha Adriana, para que ela seja feliz nesse ensinamento da noite de hoje. Te pedimos, Senhor Deus, ser conosco, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, né? Meu nome é Adriana, eu apesar de estar de licença maternidade, eu já participo da casa há algum tempo e Tony me convidou para a gente estudar com vocês hoje aqui o Livro dos Médiuns. Então, seguindo o estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar hoje o capítulo 11, que fala sobre sematologia e tipologia, né? Então, antes de entrar propriamente dito no tema, eu gostaria de lembrar alguns conceitos importantes, né, que nós vamos estar falando durante o estudo. Então, primeiro as manifestações físicas, né? O que é manifestações físicas? Se nós buscarmos no Livro dos Médiuns, nós vamos ver que manifestações físicas são aquelas que traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos, deslocamentos de objetos sólidos, né? Ou quer dizer que são fenômenos materiais, tá? Alguns são espontâneos e outros são provocados. Kardec, ele fala no Livro dos Médiuns a respeito de um episódio, né, que nós vamos relembrar também, que foi o começo de tudo, o começo da doutrina espírita, que é o episódio, ponto de partida da codificação, que é o episódio das Irmãs Fox, né, de Hydesville, que aconteceu em 31 de março de 1848 e que demonstra um fenômeno de efeito físico, né? Então, assim, as primeiras manifestações inteligentes, elas foram obtidas através da sematologia, né, ou da tipologia. Nós sabemos que os fenômenos mediúnicos, eles existem, né, desde sempre, né? Mas oficialmente, né, catalogado, estudado, eles foram a partir da codificação, a partir desses fatos, né, das Irmãs Fox, depois as mesas girantes, né, que atraíram a atenção dos salões da Europa, né, e aí começa todo o estudo de Kardec na codificação da doutrina espírita. Tá? Então vamos entrar no tema propriamente dito. Sematologia, né? Então, se a gente procurar o significado da palavra sematologia, né, é uma palavra do grego sema, semato, que é igual a sinal,
mais logos, né, que é igual a discurso. Ou então quer dizer, discurso, né, através de sinais. Né? Essa palavra ela surgiu em 1831 e ela veio para designar a doutrina dos símbolos, né, como expressão do pensamento ou do raciocínio. Então, a sematologia é a linguagem, né, dos sinais, a mímica. A linguagem dos sinais, mímica, é uma derivação da sematologia, assim como a tipologia, que nós vamos ver mais para frente. Né? A sematologia ela passou a ser utilizada na doutrina espírita para indicar a transmissão de pensamentos dos espíritos. Né? Kardec usou essa palavra para falar sobre a transmissão dos pensamentos dos espíritos por meio de sinais, né? Batidas, movimentos de objetos, né? Que é justamente, se a gente for ler sobre esses dois episódios, né? As mesas girantes e as irmãs Fox, nós vamos ver que tem tudo a ver com o tema. Né? E a tipologia? Né? A tipologia, se a gente buscar o significado dessa palavra, ela vem do grego também, tipto, que é golpe, né? E logos, que é discurso. Então, discurso através de golpes. Né? É uma forma de comunicação obtida através de pancadas, batidas curtas, né? Feitas em alguns materiais, né? Rígidos, produzindo ruídos. Né? E ela trata, a tipologia, na verdade, ela é um meio de sematologia. Tá? Kardec, no livro dos médiuns, ele, assim, falando assim no contexto histórico, ele vem trazer para a gente os vários instrumentos que foram criados na época para obter essas, como é que fala? Mensagens, né? Aquilo que os espíritos queriam transmitir para os médiuns da época, para as pessoas que participavam das reuniões. Né? Então, o primeiro tipo de tipologia que ele cita é o tipo por básculo, né? Que consiste... O primeiro que ele cita é a tipologia simples, que o sim e o não, através da combinação das pessoas da reunião, através de pancadas. Então, vamos supor, uma pancada significava sim, duas pancadas significava não. Né? E depois ele cita também a tipologia por básculo, né? Que consiste em era o movimento de uma mesa, que ela se suspendia, né, de um lado só e caía fazendo a pancada. Né? Da mesma forma, combinado com as pessoas que participavam da reunião, uma pancada era sim, duas não, e assim por diante. Qual que era o inconveniente? Né? Vocês imaginem na época, uma pessoa anotando, né, tudo isso, uma pancada sim, outra não, e para formular essas perguntas. Porque a partir do momento que você define sim e não, você não pode fazer uma pergunta, por exemplo, o que você deseja? Não teria como ser respondido. Você teria, as pessoas que participavam da época, elas tinham que formular a pergunta de uma tal forma que a resposta se restringia só como sim ou não. Né? Depois, Kardec ele cita a tipologia alfabética, né? Que na verdade, o que era? Era as pancadas, só que dessa vez com o alfabeto. Né? Então ficou-se combinado que uma pancada, por exemplo, era A, 2B, 3C. Então vocês imaginem a morosidade desse tipo, né? E como que as pessoas da época foram determinadas e pacientes para poder pegar, porque imagina para formar uma frase, né? Uma frase que começava com Z, eram 23 pancadas, né? Para formar a letra, para a pessoa entender que era a letra Z. E tinha que ir uma pessoa anotando, enquanto as outras iam vendo o fenômeno, né? Qual é a diferença da tipologia comum e da de básico? Nenhuma. Assim, é porque a tipologia, a simples, é só sim ou não. E a de básico já é com a mesa. Ela já é com a mesa. Ele não cita, ele só cita depois a tipologia alfabética. Então, ele cita essas duas, né?
A comum, que é sim e não, a de básico, que ele fala que é sim e não, mas que é com a mesa, com o instrumento à mesa, que ele levanta o pé, né, um pé da mesa e bate, mas era sim e não, e depois aí ele passa para a alfabética, que também é por pancada, só que é com o alfabeto já. Alfabeto e com algarismos também, pré-determinados, né? Aí ele fala o seguinte, que mesmo assim o processo era muito lento, né? Era muito moroso, né? Vocês imaginam para formar uma palavra, né? Depois Kardec ele cita a tipologia íntima, que ele fala que trata de golpes, né, que são ouvidos da própria madeira da mesa, né? Aí não é mais o pé, ele fala de golpes ouvidos da própria madeira da mesa, né? Ele cita, nesse momento, ele fala assim, que se o médium não colocasse a mão, né, sobre a mesa, que aí sim ficaria provado para aqueles que ainda questionavam o fenômeno, né, a verdade daquilo que estava acontecendo ali, né? Porque na época, vocês imaginam, uma coisa nova, imagina o quanto de questionamento que tinha em cima disso, alegando que isso poderia ser uma fraude, né? Até hoje, eu brinquei, eu falei sobre esse estudo ontem, e eu usei um exemplo, né? Eu falei assim que eu fui viajar numa viagem de trabalho, e meu chefe começou a me perguntar sobre espiritismo, e ele é muito estudioso, só que ele é católico. E eu comecei a falar, né? E eu falei, estuda, vai atrás, vale a pena, tal, tal, tal. E tinha uma moça atrás, né? E num determinado momento ele falou assim, mas por mais que eu seja católico, o Chico a gente não tem como questionar. Chico é inquestionável, porque eu assisti o filme dele, né, ele sofreu demais, e você vê as mensagens que ele recebia, algumas em inglês, sendo que ele não sabia nada de inglês, então é inquestionável. E aí a moça que estava com a gente, ela falou assim, ela brincou, falou assim, mas uma pessoa que sofre tanto igual o Chico sofreu, só podia ter alucinações mesmo, né? Então, assim, na hora eu fiquei assim, né, não falei nada, né? Mas para vocês verem, hoje, né, com todos os fatos, né, que estão aí, né, cada dia mais a gente vê na mídia o espiritismo aparecendo, as novelas, reportagens, ainda tem pessoas, fora os fenômenos que acontecem em todo mundo, todos os dias, né, fora do centro, às vezes na nossa casa, aqui no centro mesmo, as mensagens que são recebidas, ainda existem pessoas que questionam a ponto de achar que de fato é uma fraude. Então vocês imaginam na época, né, que estava surgindo isso tudo muito novo, o quanto de questionamento que não havia em cima disso, né? Bom, o que mais aqui? Depois ele cita um outro instrumento, que é um tampo móvel de mesa, né, com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre em torno de um eixo. Então é uma roleta, né? Então tinha uma agulha e o médium colocava a mão nesse tabuleiro, rodava-se, né? E aí conforme a letra que parava, o pessoal ia anotando, né? Então eu já falei, né, que segundo a doutrina espírita, a tipologia é um fenômeno mediúnico de efeito físico, né? Hoje em dia, efeitos físicos é muito raro a gente encontrar um médium de efeito físico, a gente ainda encontra, mas é raro, né? E aí a tipologia na codificação espírita, né? A tipologia, para vocês verem, Kardec ele deixa um capítulo inteiro só para falar da sematologia e da tipologia, né? Tamanha é a importância, tanto no contexto histórico, né? Depois a gente vai falar no contexto atual, né? Tamanha é a importância, né? Para nós, no contexto histórico, a gente tem que conhecer as origens daquilo que a gente crê, daquilo que a gente divulga, né? Então é importante a gente saber, até porque a gente pode utilizar isso, nós vamos ver mais para frente no estudo, que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, né? E Kardec ele faz duas ressalvas, né, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, para esse tipo de comunicação. Ele fala primeiro, né, dos espíritos batedores. Ele fala assim, que a gente não pode confundir e achar que espírito batedor, que todo espírito batedor é um espírito
que vem brincar, né, que vem batedores de fato, os chamados espíritos batedores de fato. Ele fala o seguinte, ele fala que espíritos batedores são aqueles de profissão. Ele usa esse termo, ou seja, que a intenção é atrapalhar, é brincar, é assustar, né? Por quê? Porque vários espíritos superiores fizeram desse tipo de comunicação, né, utilizaram desse meio de comunicação para ajudar Kardec a codificar a doutrina, né? Então fizeram uso dessa ferramenta. Então a gente não pode considerar todo espírito que bate como um espírito batedor. Isso, ele faz essa ressalva, né? Até existe nas obras póstumas existe um episódio em que Kardec, ele numa noite, né, cita a história, ele fala que ele estava escrevendo algo, né, a respeito da doutrina, e que de repente começou -se a bater, ele não entendia o que estava acontecendo, a esposa dele chegou, viu as batidas também, e que depois ele veio saber que na verdade era o espírito, de verdade, né, que vinha alertá-lo de que ele estava indo para o caminho errado, que ele parasse de escrever o que ele estava escrevendo, porque ele estava indo pelo caminho errado, que ele não queria que ele continuasse escrevendo aquilo que ele estava escrevendo, seguindo aquela linha de raciocínio, né? E outra ressalva que ele faz, que a tipologia, ela é um tipo de comunicação, como é que eu vou dizer, ela não é indigna dos outros meios de comunicação, da psicofonia, da psicografia. Mas por que ela não é utilizada mais hoje? Porque nós evoluímos, hoje nós temos outros métodos que são mais rápidos, né? São mais fáceis, vamos falar aí, né? São mais ágeis para receber as mensagens. As mensagens são extensas, né? Então a tipologia não acompanharia, né, a rapidez das mensagens hoje, do volume de mensagens que hoje são recebidas, né? E ele fala assim que então que não desmerece em nada a tipologia em relação às os outros meios de comunicação. E ele fala assim, que os espíritos superiores, é claro que eles preferem utilizar os meios mais rápidos, mais fáceis, né, mais cômodos até para nós. Mas que se nós não tivéssemos evoluído a ponto de estar trabalhando com esses meios de comunicações, eles estariam utilizando aqueles, eles não deixariam de utilizar aqueles, né? Agora, trazendo a tipologia, a sematologia para um contexto mais atual, ontem o Tonho até fez uma pergunta, assim, a gente estava estudando e ele falou, mas eu fiquei questionando por que Kardec ele trouxe esse tema nessa altura do campeonato, se a gente seguir a ordem, né, do Livro dos Médiuns, por que ele tocou nesse assunto de novo, né? Então, na verdade, se a gente folhear o Livro dos Médiuns, né, e ver a sequência dos capítulos, como todas as obras, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eles seguem uma ordem muito lógica, né? E lógica em que sentido? No sentido de preparar a base, né, de ter uma base. Então, na verdade, o que Kardec estava fazendo ao comentar da sematologia e da tipologia? Ele estava nos preparando, né, preparando quem lesse, né, quem estudasse, para os próximos passos que seriam a psicofonia e a psicografia, né? Então, ontem a gente comentou sobre isso. E trazendo esse tema para as nossas reuniões, quando a gente lê a primeira vista esse texto, a gente fala assim, mas então a gente não usa mais a sematologia e a tipologia, né? Não usa. Mas se a gente parar para pensar, a gente usa sim nas nossas reuniões, né? Como? Então, por isso, tamanha a importância da gente estudar e conhecer a história daquilo que a gente prega. Por quê? Esse é um tema, por exemplo, que ficou lá atrás. Talvez poucas pessoas tenham estudado, talvez no contexto atual, né? Mas, por exemplo, numa reunião mediúnica, um médium, às vezes o espírito, ele vem comunicar e ele infelizmente, às vezes, tamanho é o sofrimento e ele não conseguiu entender ainda que o mecanismo é mental, né? Que é mente a mente, né? Então, o que ele faz? Às vezes, ele necessita da boca, né, do mecanismo normal, né,
físico para estar falando, né? Então, às vezes, aconteceu um acidente. Vou dar um exemplo. Ele tá todo danificado aqui, está com alguma coisa na garganta, né? Então, o médium, o que ele pode utilizar? Ao invés dele ficar travado, ele pode utilizar a sematologia, a tipologia não é a linguagem dos sinais, não é a mímica, né? Ele pode utilizar para falar para o doutrinador que o espírito, por exemplo, está com algo na garganta, né? Ele pode mostrar através de mímica que o espírito está com algo na garganta. Se for um espírito, por exemplo, que desencarnou através do suicídio, ele pode, né, fazer um gesto, mostrar que ele está impossibilitado de falar, né? Numa comunicação, por exemplo, em que às vezes o espírito ele vem num formato, às vezes, de um animal, ele pode demonstrar, né, através de ruídos, através da própria forma do corpo. Às vezes o doutrinador consegue perceber que ele está num formato de animal, né? E o doutrinador também, né? O doutrinador tem que ficar alerta, né? A gente fala sempre isso, né? Que o doutrinador não pode fechar os olhos e ficar lá fazendo oração. Ele tem que fazer sim, mas em determinado momento ele tem que abrir os olhos, ele tem que olhar o que está acontecendo na reunião. Por quê? Porque às vezes o médium está demonstrando alguma coisa para ele que ele não consegue, ele vai estar usando a sematologia, a tipologia. Ou seja, se eu estou fazendo assim é porque às vezes ele está impossibilitado de falar. Então aí o próprio doutrinador já começa a trabalhar com ele. Olha, você não está conseguindo falar, meu irmão, né? Olha, para tirar ele daquela situação, para que ele consiga aos poucos voltar e de repente até falar na própria reunião, né? Então, da mesma forma que o médium utiliza, o doutrinador também pode utilizar, né? Pode ficar atento nos sinais que o médium está dando para trabalhar isso com o espírito. Tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se alguém tiver alguma pergunta, souber responder, fiquem à vontade. Eu sempre tive uma dúvida. Sempre que a gente estuda sobre as mesas girantes, eu fico pensando, por que eles batiam e não falavam? Porque... Então, olha só. Eu sempre fiquei pensando, gente, mas eu sempre falei, vou fazer essa pergunta. Aí eu falar, não vou mexer com isso, não, eu desisto, né? E eu já tentei entender por quê. Igual você falava, uma batida sim, 2 batidas não. Uhum. Porque tinha um médio lá, não tinha um médio? Então, eu acredito no seguinte. Primeira coisa, os médiuns talvez não estivessem preparados. Não estivessem preparados para estar trabalhando com a psicofonia. Segundo, eu acredito o seguinte, por exemplo, por que na época existia tanto fenômeno de efeito físico? Para chamar a atenção. Às vezes, né? Tinha que ter começado dessa maneira. Se não começasse dessa maneira, não sei, talvez o resultado seria outro, ou não, talvez demoraria mais, né? Por quê? Porque as mesas girantes, elas chamavam a atenção, e eu até esqueci de falar isso aqui, voltando um pouco, mas Kardec ele fala o seguinte, ele fala assim, que o mais importante eram as respostas que eram dadas, né, das perguntas. Né? Então, o que chamou a atenção? Que eram mesas que giravam, mas que tinham um fundo inteligente, que tinha inteligência. Né? Quanto tempo eles estudando para poder, às vezes, escrever 40, 50 perguntas? Não, e outra coisa, ó. Que podia, num dia, escrever um monte. Se a gente parar para pensar, hoje, por exemplo, a grande maioria dos médiuns iniciantes, qual que é a principal dúvida de um médium iniciante? Se o que ele está escrevendo, falando, é dele ou não. Né? Se é o pensamento dele, porque passa, né, por ele. Então, agora você imagina na época, se fosse alguém escrevendo ou alguém falando, o que provavelmente os estudiosos, as pessoas da época falariam? As pessoas da época tinham que ser preparadas dessa maneira. Não, e eles poderiam falar, é fraude, a própria fulana de tal que está falando. Agora você imagina uma mesa que gira, né, e que dá respostas inteligentes. Então vocês imaginam o quanto que isso não chamou a atenção, né? Então, se você quiser complementar, se eu não falei tudo que deveria falar, não é o seguinte,
Não, na verdade, a pergunta dela é interessante, né? Na verdade, o que estava acontecendo é que estava começando um processo que iria desembocar no surgimento de uma filosofia, né? Na verdade, já existiam comunicações. Antes de Kardec trabalhar Moisés, com as mesas né? girantes, já tinha acontecido. Por exemplo, no século anterior, com o magnetismo, quando eles chegaram a descobrir o sonambulismo, já começou a ter comunicação. Tanto é que eles chamavam médios de sonâmbulo. Até o primeiro, eles foram magnetizar um camponês, ele dormiu, aí começou a falar, tal. Esse foi o primeiro. Aí entraram no sonambulismo, né? Depois, aí teve vários, não só assim na França, mas acho que no mundo Moisés, inteiro. né? Moisés que proibiu as comunicações. Moisés que lá atrás proibiu. É verdade. Boa lembrança. Agora, o que estava acontecendo é o advento da doutrina espírita. E que, para ficar de uma forma didática, eles começaram por aí. Né? Pelo fenômeno, o fenômeno atraiu a atenção de Allan Kardec, ele foi pesquisar, aí, né, aconteceu tudo isso aí que está no livro dos médiuns. Verdade. Mais alguma pergunta, gente? Ou não precisa ser só pergunta não, viu, gente? Se alguém quiser complementar, às vezes eu esqueci de falar alguma coisa, fica à vontade. Exatamente. Eu queria fazer um comentário que, na minha modesta opinião, eu acho que se começa, por exemplo, o médium já começa a escrever ou começa a falar, não teria credibilidade. Quer dizer, isso foi, acredito, como o Tony falou, um processo em que precisaria ter uma credibilidade. Exatamente. E a maneira que os espíritos acharam para dar essa credibilidade é um negócio sem ninguém estar interferindo. Se você põe a caneta na mão de um médium, o Kardec começa a perguntar e ele escrever, o pessoal não ia exatamente, acreditar né? nisso. É o pensamento dele. É todo um processo que vem hoje, por exemplo. Por que a gente não usa mais isso na reunião mediúnica? Porque ficou um negócio arcaico. E a gente hoje já tem credibilidade para que se escreva e se acredite naquilo, que se fale e se acredite. Como você falou, a maior dúvida do médium é essa mesmo. A gente sempre vai ter essa dúvida, né, de ter certeza se é da gente ou se não. Então, isso tudo depende de uma credibilidade. Hoje já se tem. A Silvia, na terça-feira, no Coen, fez uma palestra e ela falou o seguinte: hoje, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Franca, não se tem, você não vê mais casos de... Difícil você ver, teve um fantasma, casa mal assombrada, não sei o que e tal, né? Aqui é difícil, porque principalmente aqui em Franca, que tem vários centros espíritas, o pessoal tem um conhecimento maior. Mas, se você pegar nos Estados Unidos, no Canadá, onde esse pessoal não tem esse conhecimento, você vê, tem até um canal na televisão, ela citou isso, que só passa casos de coisas sobrenaturais. Eles filmam, né? Eles filmam, porque lá tem demais. Porque os espíritos ainda têm a necessidade de aparecer assustando, aparecer batendo. Chamar atenção por esse fato. Né? Isso aí. Então, é assim, vocês veem, né? O Chico, vou usar o Chico de exemplo. O Chico, ele psicografava com a mão direita, com a mão esquerda ao mesmo tempo, às vezes psicografava em outra língua, e as pessoas ainda duvidam, né? As pessoas ainda questionam. Então, vocês imaginem na época, né? Cuidado que a espiritualidade teve para não... igual ele falou, né? As pessoas na época não estavam preparadas ainda, né? Hoje nós já temos esse preparo. Exatamente. Não, ele só acreditou a partir do momento que ele viu que tinha uma inteligência por trás daquilo ali, né? Se chega lá e tem
Se o Kardec chega na primeira reunião que ele foi, chega lá, tem um fazendo pergunta e o outro respondendo, ele não ia dar bola e não teria virado nada. É porque ele viu alguma coisa diferente, ele viu um princípio inteligente onde, numa mesa, para um negócio objeto, que ele não ia. né? Acho que é por aí. Mais alguém, gente? O Vicente é assistente. Assistente do Tório. Eu acho o seguinte, pelo que eu estudei já, não era a época que é hoje, que tem a comunicação no estalo. Eles tinham que chamar a atenção da sociedade, então eles faziam as mesas giratórias, que para eles era assim, o show. Então, a partir do show, eles começaram a fazer o estudo e ver qual que era realmente a intenção da espiritualidade. O que eles queriam na época? Chamar a atenção da sociedade paraisense para poder começar uma doutrina. Depois, o que foi feito? Nas obras póstumas, ele fala, quando queimaram os livros, a espiritualidade deixou, porque queimaram os livros, e agora? Aquilo ali foi mais uma propagação. Quer dizer, a partir daquele momento que foi consolidado a doutrina espírita. A partir da queima dos livros, né, em praça pública, e as outras religiões, todas eram contra isso, era um absurdo. Mas dali começaram a ver a verdadeira espiritualidade agindo, de fato. Porque se a espiritualidade não quisesse, não seria queimado nem o livro. Mas o que foi dito? Queima-se hoje, amanhã estará tudo de novo, porque a espiritualidade volta para fazer a mesma coisa. Que não era uma brincadeira, um texto qualquer, era uma doutrina. Então, eu acho assim, eles chamaram bastante atenção, mesas giratórias, cestos, eram coisas grandes, assim, para todo mundo ver, de onde estivesse, chamar atenção. Depois que chamou bastante atenção, e Kardec, inclusive a Kardec, ele começou a ver que aquilo ali tinha algo de inteligente, que ele começou a estudar as irmãs Fox e viu que as respostas das perguntas que ele fez, muito cientificamente e muito profundamente, eram muito bem respondidas. Aí sim a sociedade foi se acalmando do show e vendo realmente quem queria seguir a doutrina e vendo que realmente aquilo tinha um efeito de seres superiores, inteligentes, com respostas que jamais eles teriam partido da cabeça de um médium, mesmo porque na época nem eram tão evoluídos como as respostas que até hoje a gente estuda e muitas vezes não compreende. E olha quanto tempo. E olha a evolução da gente. Entendeu? Eu acho assim, eles chamaram a atenção para criar a doutrina, para ver a verdade, para ver a responsabilidade e a inteligência. E hoje em dia a gente faz o que faz porque a gente acredita, porque a gente estuda, a gente vê, tem os fatos do dia a dia, e quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, está sempre aí diante de nós. Sempre teve, só que ninguém nunca prestou atenção. Hoje em dia a gente presta mais atenção porque a gente estuda mais, a gente vivencia mais as coisas. E está num trabalho que ninguém está de brincadeira. Antes eles brincavam nas mesas giratórias. Hoje em dia não tem motivo para você estar brincando, porque os fatos estão aí, as verdades estão aí. Só não enxerga quem não quiser ver. O despertar é de cada um, né? Cada um no momento, né? No amadurecimento, né? Espiritual, aí começa a despertar. Como o Tonho não sabe ouvir não adianta eu falar que eu não quero falar. Não, eu não falo não pra fala um ele. pouquinho Não assim adianta. Eu estava aqui pensando, será que como houve essa evolução, né, desses primeiros sinais para hoje, que é muito mais fluido, né, onde tem a escrita, onde tem as comunicações verbais, será que nós não vamos evoluir no futuro, aonde Comunicação. os TCIs, né,
comunicações instrumentais não serão talvez o nosso novo modelo de transcomunicações instrumentais, né? Não serão talvez o nosso novo modelo de mediunidade? Com certeza. Tá? Para poder talvez aumentar o volume dessas mensagens. E talvez até aumentar um pouco a credibilidade, né? Porque pode ser interessante. Imaginem os médiuns vibrando, criando aquela situação favorável para que o fenômeno ocorra e o fenômeno se desenvolvendo na velocidade que for necessário. Com certeza nós vamos evoluir para isso sim. Como em muitos outros aspectos, né? Não só no espiritual, conforme a gente vê aí o material, né? A gente, no próprio filme e no livro Nosso Lar, né? Eles citam que aqui é uma cópia, na verdade, melhorada, né? De lá. Então, nós vamos chegar no momento em que nós vamos ter aí a transmissão de pensamento, né? Que nós não vamos mais precisar, talvez, utilizar a caneta e o papel para as mensagens. Vamos chegar, né? Espero que eu esteja nesse planeta aqui. Quem sabe a gente aqui com a perseverança do Antônio Carlos. Não, com A gente certeza. não monte aqui no Luz e Amor uma sala de teste de transcomunicação instrumental, né, Antônio Carlos? Fica aí para você fazer uma consulta para os nossos mentores aí. Ai. Vai mexer. Ele gostou, viu? Certeza. Mais alguém, gente? Quer fazer algum comentário, pergunta? Quando a Adriana comentou que a sua amiga lá que falou que o Chico tinha alucinações, aí eu estava aqui me lembrando do meu pai. Meu pai tem 80 anos, acho que ele tem, ou vai fazer agora em maio. Quando eu nasci numa fazenda aqui perto de Ribeirão Corrente, era terrível lá. Porque assim, batia a porta, tipo assim, meu pai falava que via, às vezes, uma roça de milho. Aí estava cheia de vaca comendo. Aí eles pegavam os cavalos e ia, chegava lá, não tinha nada. O milho estava lá normal, né? A minha mãe via um monte de coisa nessa casa. Então, assim, aí esses dias eu estava conversando com meu pai, ele pegou e falou assim, você que mexe com espírito? Né? Eu falei, não, pai, eu mexo com espírito. Aí ele falou assim, por que antigamente, lá onde você nasceu mesmo, a gente via tanta coisa? Eu falei, agora a gente não vê mais nada. Ele falou, agora eu moro aqui em Biraci, não vejo nada, não escuto nada, né? Aí eu falei para ele, né, que antigamente não tinha, assim, as pessoas não procuravam, né? Expliquei para ele. Aí ele falou assim, eu acho que isso aí, ó, a gente tinha 8, 10 filhos na época, a gente trabalhava que não os condenados, aí a gente dormia muito cansado e a gente sonhava. Aí a Adriana comentou isso, eu lembrei dele aqui. Que eu falei, pai. Eu falei assim, porque se fosse assim, eu via hoje, eu não vejo nada. Hoje em Biraci não tem mais, né? Então, assim, é engraçado. É engraçado. Eu falei, né? O despertar de cada um é no momento certo, né? Então, tem que respeitar também, né? A opinião de cada um, não tem jeito. Mais alguém? A Marlene vai falar? Nem se for para encerrar, viu, Marlene? Ficar em pé ainda por cima. Eu vou ter que ficar em pé. Seu banheiro. Ei, Antônio.
Ele sabe que não tem perigo, só ele que bate. Não, a única coisa que assim, me chamou a atenção nesse estudo é quando a mesinha já começa a mostrar os seus sentimentos, né? Quando eu ficava mais nervosinha, batia. Ah, é verdade. Quando ficava mais calma, ou queria reverenciar, ela fazia uma... Então, trazendo isso para os dias de hoje, o espírito, ele tem sentimento. Seja usando uma mesa, ou através da pessoa, ou quase já e futuramente, futuro bem próximo, através da aparelhagem, vai demonstrar os sentimentos, né? É verdade. Esse que eu acho assim, interessante, me chamou a atenção. Por isso que na mediunidade, quando o médium, através da psicofonia, ou mesmo na escrita, né, ele vai impulsionar aquele sentimento que é do espírito. É isso aí. Mas Eles falam também que o futuro é a intuição, né? Caminhando para a intuição. O médium tem que demonstrar o sentimento, que aquilo que o espírito está sentindo. Não tem como não demonstrar também, né? Não tem como não demonstrar. Por mais, assim, claro, disciplinado tudo, ele tem que mostrar, né, o que o espírito está sentindo. Você vê que a mesinha, ela ficava nervosinha, ela batia o pé. Achei interessante isso. Devia ser muito engraçado. Bom, então vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor, pela bênção de estarmos mais uma vez juntos, reunidos, estudando fenômenos mediúnicos que já aconteceram, que estão acontecendo e que continuarão acontecendo de maneira diferente, mas que fique sempre para nós a lição deste intercâmbio com os espíritos desencarnados, porque todos nós estamos nessa teia de amor, de união, e que é necessário, por mais interessante que sejam as comunicações, que nós busquemos sempre a fraternidade, o amor, que nós busquemos os bons relacionamentos. Isto sim que faz a diferença num agrupamento que se quer espírita. Pedimos então aos mentores desta casa que sempre nos ajude, para que possamos cada vez mais fazer com que os nossos agrupamentos, nos diferentes grupos, nos diferentes dias, possam realmente buscar o equilíbrio, a harmonia, a fraternidade e o desejo maior de caminharmos juntos, buscando a nossa evolução. E acreditando em tudo isso, que essa equipe sempre assessora esta casa, nós damos então o nosso encontro de hoje por encerrado. Que assim seja.